Gostaríamos de convidar para subir ao palco o presidente do Instituto Márcio Schutz, de Eneagrama, o senhor Márcio Schutz, que irá conversar conosco sobre o tema Entendendo as diferentes contribuições das pessoas na sociedade. Presidente e fundador do Instituto Márcio Schutz de Eneagrama, psicoterapeuta somático com formação em integração organísmica e educação somática. Há 27 anos desenvolve treinamentos sobre autodesenvolvimento e gestão de pessoas, tanto na empresa quanto no contexto social. É o coordenador geral, instrutor e responsável pela pesquisa e desenvolvimento dos conteúdos do Instituto, introduzindo inovações nessa área. Possui metodologia própria com técnica e abordagem exclusivas para lideranças e equipes, registradas na Biblioteca Nacional. Atua principalmente na área de desenvolvimento de líderes e tem uma expertise única na área humana, especialmente em gestão de pessoas. Cofundador da Associação Brasileira de Eneagrama e EA Brasil. Foi pioneiro no programa de educação à distância na área de autoconhecimento e Eneagrama, na área de gestão de pessoas, disponibilizando cursos online para o mercado desde abril de 2012. Com vocês, Márcio Schutz. Boa tarde a todos. Meu papel hoje aqui, à tarde, me apresentar um pouco mais, além do que foi falado. Meu nome é Márcio Schutz, eu sou psicoterapeuta. E se eu fosse simplificar a minha jornada, que agora há quase 30 anos, o trabalho com lideranças, eu diria o seguinte, que esse trabalho tem sido focado em ajudar as pessoas a compreender as diferenças entre as pessoas. E o tema que a gente vai trabalhar hoje, entendendo as diferentes contribuições que as pessoas têm na sociedade. Quando eu falo assim, compreender um pouco mais sobre as diferenças entre as pessoas, eu costumo dizer que é algo relativamente simples. Nós já sabemos que as pessoas são diferentes, ou não? Por exemplo, levanta a mão aí, quem tem 2 filhos ou mais. Mesma educação, mesmos valores, eles pensam igual, não é? Eita, nem que fossem gêmeos, não é assim? O que anima um, desanima o outro. O que empolga um, desempolga o outro. Se é gêmeo é pior ainda, aí que é diferente. Então eu costumo dizer que nós de fato já sabemos que as pessoas são diferentes, porque quem tem filhos sabe como é que é. Mesmo em casa, né, quem não tem filhos, mas a relação com a esposa, com o marido, com os pais, diferentes pessoas. Nós temos o quê? Diferentes maneiras de perceber a realidade, diferentes contribuições. Mas eu costumo dizer que nós sabemos disso racionalmente. Porque quando temos que lidar emocionalmente com esses temas, caímos naquelas velhas máximas do tipo, se eu fiz, por que fulano não fez? Se eu entendi, por que fulano não entendeu? Está de sacanagem. E aí criamos expectativas que as pessoas tenham a mesma perspectiva que a nossa, que olhem da mesma forma, que reajam da mesma maneira, e nos frustramos com as pessoas. Esse é um contexto que é comum para a maior parte dos gestores, a maior parte dos líderes. E o tema que eu quero trazer hoje aqui para vocês, é um tema que é relativamente prático. Vocês percebam que nós estamos entregando um material, esse material que está sendo entregue, essa folha avulsa, vai ser possível acompanhar exatamente os passos que eu vou traçar com vocês aqui, com a ideia de desenvolver essa visão mais ampla sobre as diferenças entre as pessoas e, consequentemente, as diferentes contribuições que cada um pode oferecer. A palavra contribuir. É comum que as pessoas digam assim, Márcio, tem pessoas que estão mais dispostas a contribuir na sociedade e tem pessoas que estão menos dispostas a contribuir na sociedade. Mas a bem da verdade, como eu vou mostrar para vocês agora, é da natureza humana o processo de contribuir. O contrário disso é um rumo à psicopatia, literalmente. É da natureza humana. E para que eu prove isso para vocês, eu vou trazer um estudo de um psicólogo americano chamado Martin Seligman. Esse indivíduo, ele foi um dos fundadores de um tipo de psicologia chamada psicologia positivista, muito pautada
em estudos, em gráficos que apresentam comprovações práticas do comportamento humano, e esse indivíduo ele fez um estudo muito interessante sobre o tema da felicidade. Olha que interessante, só para a gente contextualizar o tema da contribuição. Ele levantou 3 tipos básicos de felicidade. Uma das felicidades é a felicidade relacionada ao prazer. Claro, prazer traz uma certa alegria e um contexto de felicidade. Um outro tipo de felicidade é chamada felicidade de autorrealização, e eu vou descrever cada uma delas. E a terceira, a felicidade que está relacionada a significado. Vamos pegar a primeira delas, prazer. Felicidade relacionada ao prazer está relacionada a ter o máximo de emoções positivas e amplificá-las. Quando a gente tem experiências diferentes, quando a gente conhece lugares diferentes, quando a gente tem uma experiência gastronômica, hoje vamos ter um jantar, e Cornel Céu já falou que vai ser algo que vai ser surpreendente, claro que isso amplia a nossa felicidade, é ou não é? Experimentar um bom vinho, aquisições, claro que não, conhecer pessoas interessantes, tudo isso, sem dúvida, acresce, faz um acréscimo de felicidade, e esse tipo de felicidade é chamada a felicidade do prazer. Tem uma característica esse tipo de felicidade. A gente sabe que parte dela é genética. E, pasmem, mais do que gostaríamos de admitir. 50% da nossa capacidade de ter felicidade com prazer é genética. Vocês conhecem pessoas que não gostam muito de viajar. E quando viajam, levam junto o seu travesseiro. Não é? Sabe qual é o melhor momento da viagem? A volta. Vocês conhecem pessoas que não desfrutam muito de um jantar, que você diz assim, poxa, comprei um vinho de R$400, muito bom. Qual é R$400 no vinho? Olha o cara, eu já comprava 10 de 40. E ele não tem essa experiência de prazer com aquilo, não é esse o ponto para ele. Sabe por quê? Porque grande parte da nossa capacidade de usufruir do prazer é genética, Nesse gráfico mostra que 10% da nossa felicidade, elas são coisas externas, circunstâncias externas, e 40% da felicidade tem a ver com a atitude em relação à vida. Vocês já ouviram isso? Não é o que aconteceu com você, é o que você faz com o que aconteceu com você, é ou não é? É a tua atitude em relação à vida. Outro elemento relacionado a esse tipo de felicidade é que mais do mesmo não amplifica a experiência. Vamos pegar um exemplo. Você pega uma bola de sorvete, o sorvete que você mais gosta, e quando você tem a experiência de experimentar uma bola de sorvete, do sorvete que você mais gosta, claro que ela vai ampliar a tua felicidade imediata, mas 40 bolas de sorvete não vão fazer você ficar 40 vezes mais feliz. Tem uma hora que você não aguenta mais. Então essa é uma característica desse tipo de felicidade. Mais dela não amplifica essa felicidade. Chega uma hora, inclusive, que é o contrário. Viajar é muito bom, não tem nada mal com viajar. Eu gosto muito de viajar. Mas passar o tempo inteiro viajando, chega uma hora que a gente não vê a hora de voltar para casa. Faz sentido? Mas do mesmo não necessariamente vai te levar lá. O segundo tipo de felicidade é chamada felicidade de autorrealização. E ela está relacionada com identificar seus pontos fortes, as qualidades positivas que você tem, os recursos natos que você tem e utilizá-los. Por exemplo, no seu casamento, a sua capacidade, por exemplo, de dialogar, você utiliza isso no teu casamento. Quando você tem uma habilidade de orientar, utiliza isso na criação dos teus filhos. Quando você, por exemplo, tem uma facilidade de negociar com várias partes da sociedade e utiliza isso para o bem da sociedade, você utiliza seus pontos fortes na sua atividade, no exercício do teu dia a dia. E quando a gente faz isso, há um acréscimo de felicidade. Essa felicidade é chamada de autorrealização. Quando algo nato teu é utilizado como meio pelo qual você desenvolve a atividade. Tá? O terceiro tipo de felicidade, e aqui eu estou passando rapidamente sobre esse tema, apenas para mostrar para vocês o tema da contribuição, é aquela que está relacionada a significado. Ela é parecida com aquela da autorrealização, mas está relacionada a utilizar os seus pontos fortes para contribuir com outros, não só para se autorrealizar. Quando você, por exemplo, tem uma habilidade natural com números, em fazer planilhas,
e você ajuda as pessoas a se organizarem financeiramente ou se organizarem em relação a um plano de ação. Quando você, por exemplo, tem uma natural habilidade de liderar e ajuda as pessoas que têm dificuldade nessa área. Quando você tem uma facilidade com relação com o tempo, com organização, e ajuda as pessoas a se organizarem. Quando você tem muitas ideias, é fácil para você ter ideias e soluções e ajuda um grupo de pessoas que não sabe como sair da situação que se encontram. Quando você tem mais facilidade com planejamento e ajuda pessoas que têm dificuldade em se planejar. Ou até para simplificar assuntos que a maior parte das pessoas veem como um tabu, e você chega e diz, não é bem assim, deixa eu simplificar o assunto para que você entenda. Porque ele é natural, quando você o faz e contribui com os outros, você começa a usufruir desse tipo de felicidade que o Seligman chamava de felicidade de significado. Uma outra característica desses 3 tipos de felicidade, olha só, em comparação. A primeira delas, ela tem um pico. Quando você tem aquele consumo, que é chamada também felicidade de consumo, tem um pico de felicidade. Mas já entendemos que mais do mesmo não vai manter esse pico. Tem um declínio, inclusive. Ela tem essa característica. Vejam, vamos dar um exemplo bem simples. Comprar um carro novo. Não é bom? Não tem um prazer? Eu me lembro quando eu comprei meu primeiro carro novo. Eu saí da concessionária e eles colocaram aquela musiquinha do Ayrton Senna, tipo pam, 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 sabe? Eu achei o cara saindo da concessionária um carro novo. Claro que tem um acréscimo de felicidade, mas esse acréscimo leva uns 3 meses. Depois o que fica é a prestação, certo? Depois é só um carro. É mais um elemento da tua vida diária. O segundo tipo de felicidade, ela não tem um pico. Ela é conhecida, a felicidade de autorrealização, por ter quase um morrinho. Ela tem um acréscimo, mas ela fica muito mais tempo contigo. Olha a diferença da primeira para a segunda. A primeira é imediata e ela rapidamente é absorvida pelo dia a dia. A segunda não, ela é mais perene. E a terceira delas, ela tem uma ascensão rápida e de todas as 3 é que mais tempo fica. O Seligman dizia o seguinte, que ele tinha pacientes, por exemplo, deprimidos, que ele ajudava e colocava, por exemplo, numa fila de sopa para ajudar as pessoas a receberem sopa numa situação crítica. E aquela sensação de ter podido ajudar aquelas pessoas naquele momento, para aquelas pessoas que estavam inclusive deprimidas, ficava com elas por mais de 30 dias. É quase um Prozac, entende? 30 dias. Então esse tipo de felicidade não tem o pico, mas ela fica com você. E notem, dessas 3 felicidades que eu trago, 2 delas estão relacionadas com os teus pontos fortes. E é disso que eu queria falar um pouco com vocês. O que são pontos fortes? São seus recursos natos, que hoje são chamados de competências emocionais. Ontem vocês viram o tema das soft skills, as competências comportamentais, que chamadas moles, por isso soft skills. Hoje a organização, o Fórum Mundial da Economia, fala que até 2025, as lideranças, uma das soft skills desejadas para as lideranças é inteligência emocional. Inteligência emocional? Vejam, parece modismo inteligência emocional. Vocês devem ter recebido posts sobre o assunto inteligência emocional, desenvolvimento de inteligência emocional. Então por que hoje se fala tanto em competências emocionais, em desenvolvimento de inteligência emocional? Por conta desse indivíduo aqui, ó. Esse é um neurocientista chamado Antônio Damasio, e olha só o que ele fez há uns 7 anos atrás. Ele comprovou que qualquer comportamento estável só é estável porque tem uma emoção que lhe sustente. Como é que ele chegou a essa conclusão? Olha só que interessante. Ele tinha um grupo de pacientes que tinham lesão no cérebro, numa área que deixava ele sem memória de curto prazo, a chamada memória RAM. O indivíduo sabia quem ele era, sabia dos seus relacionamentos, mas se você conversasse com ele, 30 minutos depois, ele não lembrava de absolutamente nada do que foi conversado, nem que conheceu você. Ele não tinha memória dos últimos 30 minutos, certo? Dentre esses pacientes que tinham lesão no cérebro, e por isso, numa área específica de memória de curto prazo, ele também tinha um grupo que tinha lesão numa área do cérebro, em várias são elas, de intersecção entre razão e emoção. E olha o que ele fazia. Então tínhamos 2 grupos de estudo, ambos com lesão na área de memória de curto prazo.
Um com apenas essa lesão, o outro grupo com lesão da área de memória de curto prazo e também intersecção entre razão e emoção. Perguntava para o primeiro grupo: se eu lhe entregasse o troco errado num restaurante, você me devolveria o troco a mais? O que a pessoa respondia: é claro que eu devolveria, o dinheiro não é meu, claro que eu devolveria. O Damásio saía da sala, 30 minutos depois, voltava, a pessoa já não lembrava dele, nem do que foi conversado, e lhe fazia a mesma pergunta: se lhe desse um dinheiro a mais, o troco a mais num restaurante, você devolveria o troco a mais? Claro que eu devolveria, afinal de contas, o dinheiro não é meu. 5 vezes essa mesma pergunta, a pessoa respondia de uma forma diferente a mesma coisa. Já aqueles outros pacientes que tinham lesão no cérebro em áreas de intersecção entre razão e emoção, e também a memória de curto prazo, quando ele perguntava a primeira vez, eles davam uma resposta do tipo: claro, o dinheiro não é meu. Na segunda vez: depende do valor. Na terceira vez: se o serviço que ele me prestou foi bom, sim. Se o serviço que ele me prestou foi bom, não. E cada vez que Damásio fazia uma pergunta, a resposta vinha de uma forma diferente. E ele começou a perceber que o que mantinha o indivíduo com um comportamento estável, além da memória, que esses ambos grupos não tinham, era o vínculo emocional que eles tinham com aquele comportamento. E ele comprovou que qualquer traço nosso de comportamento, como ser organizado, como ser disciplinado, como dar atenção, só é estável em você a ponto de você ser conhecido por esse traço se você tiver uma emoção que sustenta esse comportamento. Entendido isso, o Damásio comprovou isso, toda a mudança de comportamento esperada das pessoas mudou de foco. Porque não adianta eu querer que a pessoa tenha um comportamento diferente se ela não tem uma emoção que sustente aquele comportamento. Ela faz na tua frente, você sai, ela vai voltar a fazer como ela fazia antes, porque ela não tem sustentação emocional. Então hoje o que se sabe em termos de desenvolvimento de liderança? Primeira coisa, identifique os recursos emocionais que essa pessoa tem. Porque se você identifica os recursos emocionais, recursos natos, como eu vou apresentar para vocês, você tem noção do que ela pode dar conta. O rol de comportamentos que ela vai sustentar em médio e longo prazo. Estão entendendo? Então, o que vai sustentar o comportamento em longo prazo não é apenas a atividade em si, é o vínculo que eu tenho com a atividade. Comprovado isso, o tema da inteligência emocional se torna a bola da vez, se torna um elemento próprio. E eu vou trazer agora para vocês elementos práticos de como a gente pode diagnosticar essas competências emocionais. Mas deixa eu dar mais um exemplo sobre o que significaria um comportamento estável. Vamos pegar um exemplo: ser organizado. Ser organizado. Vocês conhecem pessoas que são organizadas, não é verdade? Que é natural deles, mas também conhecem pessoas que não são bem assim. Então vamos pegar esse exemplo: uma pessoa que não tem vínculo com o comportamento ser organizado. Ela começa na segunda-feira e organiza as coisas, afinal de contas é segunda-feira. Só que chegou na terça, ela tem uma queda na sua organização. Leva uma bronca e opa! Dá uma melhoradinha. Chega na quinta, o que acontece? Está chegando perto da sexta-feira e seja o que Deus quiser. Conhecem pessoas assim? São pessoas que você vai ter que estar sempre apontando: cara, não era bem assim, cara, você esqueceu disso. É mesmo. Isso aconteceu na terça. E aí, você acha que uma vez só resolve? Não, vai estar sempre tendo que ter ou você orientando essa pessoa, ou uma ferramenta, um aplicativo que lembre ele daquilo, porque ele não consegue sustentar ordem de uma forma orgânica. Já quem tem uma competência emocional que sustente ordem, e eu vou apresentar para vocês 2 delas, tem um comportamento estável com ordem, de segunda a domingo. E vocês conhecem pessoas assim, que o máximo que a pessoa tem é uma agenda, de papel ainda. Agora, quem não tem, está cheio de aplicativos para se organizar, não é verdade? Quem tu acha que compra aplicativo para se organizar? Quem tem ordem interna não precisa de aplicativo, é natural para essa pessoa. Quem compra é quem não tem. Que bom que tem esses aplicativos, para quem não tem vínculo com esse tipo de comportamento. Até aí tudo bem? Então deixa eu aprofundar com vocês exatamente como é que eu posso reconhecer esse tema dos meus recursos natos, que são aqueles pelos quais eu vou poder contribuir. E para isso, a dose que eu quero aplicar com vocês é de autoconhecimento. Olhar para a gente um pouquinho. Esse material que eu entreguei para vocês aí, que está aí na frente, é um resumo do que a gente vai apresentar. Então vocês podem acompanhar, inclusive, por aí. Eu vou apresentar para vocês um quadro de competências emocionais.
Competências emocionais que refletem em nossas intenções. E quando agimos com um vínculo com a atividade, representando nossas intenções, somos, metaforicamente, óleo na engrenagem. Mas essa mesma emoção, que é chamada de competência emocional, que é um recurso, em excesso, em uma dose excessiva, vocês sabem, se transforma em um vício emocional. E o teu comportamento não mais reflete as tuas intenções. O teu comportamento começa a refletir aquilo que essa emoção quer. E você vira areia na engrenagem. Deixa eu dar um exemplo disso. Há uns anos atrás, tive uma pessoa de RH de umas empresas, ligou para mim, dizendo assim: Márcio, vai participar de um curso seu agora? Uma pessoa que a gente quer muito bem aqui. Só que ela tem um grave problema com pessoas, Márcio. Só para ter uma ideia, ela já tem 2 processos de assédio moral aqui na empresa. Fiquei até curioso, né? Não tinha conhecido uma pessoa que tinha 2 processos de assédio moral na mesma empresa. Queria pegar autógrafo, uma coisa assim, né? Não é todo dia que a gente vê uma pessoa dessa. Num dos coffee breaks, fui conversar com ela. Fulana, o que aconteceu? 2 processos de assédio moral. E quando ela respondeu para mim, e ela foi extremamente honesta, ela respondeu assim: Márcio, o que aconteceu é que foi injusto. Porque o que eu queria para aquelas pessoas era o melhor para elas. Eu só estava fazendo o meu trabalho, o meu papel. E ela estava sendo extremamente honesta nessa resposta, porque ela estava falando a partir das suas intenções. Mas ela não estava sendo julgada pelas suas intenções, estava? Não. Ela estava sendo julgada pelo seu comportamento. E vocês conhecem o ditado: de bem intencionados, o inferno está cheio. Não adianta você estar bem intencionado com a sua esposa, com o seu marido, e o teu comportamento é de impaciência, e você tem mais paciência com alguém que liga para você para vender uma linha de celular da TIM, do que com a sua própria esposa ou do próprio marido. Ah, mas Márcio, não é isso que eu quero. Claro que não é o que você quer, mas quando vê, é isso que você faz. Faz sentido? Então, em algum momento, parece que o teu comportamento não está sendo dirigido por você. Tem uma outra agenda aqui. E esse é o fator que nós chamamos de vício emocional. Quando uma emoção está em demasia, é ela quem dita a direção do teu comportamento. Mas uma emoção na dose certa, de competência emocional, ela lhe influencia a ter vínculo construtivo com um comportamento que reflete as tuas intenções. Então eu vou apresentar para vocês agora um quadro de 9 competências emocionais. E vamos ver como elas conseguem contribuir na sociedade. Ninguém aqui nessa sala tem as 9 competências emocionais. Não existe super-homem e super-mulher. E a boa notícia é o seguinte: das 9 que eu vou apresentar, que estão aí nessa folha com você, cada um de vocês, e eu inclusive, temos em torno de 3 a 4 delas. 3 a 4 delas você tem. Como é que eu sei se eu tenho uma dessas 9 competências emocionais, Márcio? Ou qual delas eu tenho? Quais são as 3 ou 4? Eu vou apresentar aqui para vocês, e os exemplos que eu vou dar vão te ajudar a fazer essa identificação. Tá? E no finalzinho eu vou dar um presente para vocês para auxiliar nesse sentido também. Mas essas mesmas competências emocionais, em excesso, se tornam um vício emocional. E eu vou apresentar 9 vícios emocionais e os comportamentos que elas sustentam. E desses 9 vícios emocionais, graças a Deus, nós temos um deles. Uma das emoções que eu vou apresentar para vocês faz com que você seja dirigido por ela em vez de dirigir ela. Vejam, não é muito atraente a gente ouvir isso, na verdade? Que uma emoção me dirige mais do que eu gostaria. Mas os exemplos que eu vou mostrar para vocês vão fazer sentido. Então vamos começar com a primeira competência emocional. A primeira competência emocional, o nome dela é muito interessante, eu chamo de persistência. Muitos de vocês aqui têm essa competência emocional. Quem tem autoexigência. Não é que a corporação me exige, não é que a sociedade me exige, não é que a família me exige. Mesmo que não exigissem, eu faria. Ou seja, quem tem essa competência emocional não vê o trabalho que as coisas vão dar. E as pessoas dizem: mas vai dar um trabalho enorme, Coronel Celso, isso vai dar um trabalho enorme. Quanto antes começa, antes termina. Conhece pessoas assim? Que o esforço não é uma medida para ele, certo? São pessoas que não têm problema em arregaçar as mangas, certo? E essas pessoas ouvem isso: mas vai dar um trabalho enorme, ninguém nem vai ver. Fazer bem feito
o fazer mal feito, para mim, dá o mesmo trabalho. Eu prefiro fazer bem feito. Faz sentido? Notem, não é algo que eu aprendi. Tem gente que pensa assim. Eu estava com um aluno agora lá em Criciúma, e ele assim, Márcio, ele tinha essa competência emocional. Já vou avisando. Quem tem essa competência emocional, ela vai sustentar uma enorme gama de comportamentos relacionados à ordem. Começo, meio e fim. Quer ver um negócio interessante? Pega essa pessoa e diz assim, ó, não, deixa isso aí. Não precisa terminar isso que você está fazendo, não. Larga isso aqui e vem aqui ajudar fulano. Agora ajuda ele aqui a terminar esse projeto. 2 dias depois você volta. Como é que está o projeto? Não terminaram? Tudo bem. Deixa o outro tocando esse projeto, agora venha cá. Você está fazendo ele de coringa, está percebendo? Ajuda aqui, ajuda ali. Não, a terceira vez que você fizer isso, ele vai dizer, ó, não está dando certo. Por quê? Porque se eu começo, eu gosto de terminar. Não terminar dá a sensação de que eu não fiz nada. É interessante isso, né? Porque quem tem essa competência emocional faz vínculo com o começo, meio e fim. Então eu quero ver as coisas bem feitas. Então esse aluno em Criciúma estava dizendo para mim o seguinte, Márcio, eu sou assim porque eu sou o filho mais velho. A minha mãe me exigiu muito quando eu era pequeno. Já meus 2 irmãos, olha aí, ó, tudo vagabundo. Ninguém trabalha direito, ninguém se esforça, ninguém quer estudar. E sabe por que isso aconteceu? Porque de mim minha mãe cobrava. Deles não, deu mole. E eu falei para ele assim, até poderia ser, se fosse outra pessoa. Mas no teu caso específico, meu amigo, se a tua mãe desse mole para você, você ia ser igualzinho. Várias pessoas que têm essa competência emocional não veem isso vindo de casa. Essas são as crianças que os pais são chamados na escola. E quando os pais são chamados na escola, os professores dizem, olha, nós queremos falar com vocês porque o seu filho, ele não aceita tirar nota 9. Tem que ser 10, ele se cobra demais. E os pais se olham e dizem, mas a gente nem fala sobre o assunto em casa. Ninguém está cobrando dele. Se não são os pais que estão cobrando dele, quem é que está cobrando dele? É deles. Estão entendendo? Existem outras competências que nós vamos ver que são adotadas pelo contexto social. Não é o caso dessa. Quem tem é dele. Se eu começo, eu gosto de terminar. Eu não gosto de deixar as coisas no meio do caminho. Faz sentido? Está aí nessa folha avulsa o nome dessa competência. E aí eu já sugiro o seguinte. Vá pensando com você. Se você desse uma nota de 1 a 10 em relação a essa competência emocional, que sustenta comportamento de ordem, começo, meio e fim, certo? Pasta Z. Tá? Você pergunta a uma pessoa que tem essa competência, onde é que está o documento tal? Ele fala assim, ó, abre a terceira gaveta, aí em casa, telefone, você vai ver que tem 2 pastas, não tem? A de baixo abre, que deve estar aí no final dessa pasta, ele sabe onde está, ordem interna. Conhece pessoas assim? É nato. Então dá uma nota para você de 1 a 10 nessa competência emocional, porque quem tem essa competência emocional contribui com ordem, ajuda as pessoas a se organizarem. Agora, essa mesma competência emocional, em excesso, vira o vício emocional da raiva. Eu fico super exigente e virei um cri-cri. O que era virar um cri-cri? Estou procurando pelo em ovo. E quando as coisas não funcionam como para mim tem que ser, eu fico tenso. E com o tempo passa, eu fico assim, ó. Essa é a cara do indivíduo que vai dar aquela premiação, né, do indivíduo na organização que fez o trabalho do ano, né, o oficial do ano. E quando esse indivíduo vai dar a premiação, ele diz assim, olha, parabéns, porque estava feio o negócio para você, né? Vamos ver se agora engrena, né? O cara veio receber uma premiação, está levando uma bronca. Por quê? Porque para o cri-cri aqui, não que tem que dar prêmio coisa nenhuma. Está pago para isso, não faz mais do que a obrigação. Porque se a gente dá prêmio quando a pessoa faz, quando não faz, faz o quê? Tem que punir. Então esse indivíduo fica preso de que só melhora se pune. Se não punir, não melhora. E ele não está mais na persistência, ele está na raiva. Ele quer ver as pessoas que não se esforçam sendo punidas. Porque se fosse eu, faria. Claro, esse teu recurso é nato, o outro tem outros recursos. Não é exatamente o tema que eu comecei, gente? Entender um pouco as diferenças entre as pessoas? Diferentes recursos, diferentes respostas na sociedade. Esse é um recurso. O problema é quando eu monopolizo esse recurso, acho que todo mundo que tem valor é aquele que se esforça. E digo ainda, quem não se esforça não merece. Conhecem pessoas assim? Então, todo o valor está no esforço. E vocês sabem que tem coisa que a gente não consegue através do esforço. Vejam, não há nada mal com o esforço.
conseguir as coisas através do nosso esforço é altamente virtuoso, mas não é o único caminho. Tem vários outros caminhos: rede de contatos, capacidade de negociar, criatividade. São vários caminhos que podem chegar lá. Quando eu monopolizo o caminho, eu começo a achar que quem não se esforça não merece. Eu fico preso a um caminho único, e esse caminho é dirigido por essa emoção que é a raiva. Dá uma nota para você, de 1 a 10, quanto esse elemento está presente. Quando você está mais tenso com as coisas e exigente, não consegue ver que às vezes o diferente pode ser uma alternativa que não vinha à mente antes. E vamos para a segunda competência emocional. A segunda competência emocional chama-se sentir-se capaz. Não é ser capaz, é sentir-se capaz. E está ligado à tua autoestima, a sensação interna de eu dou conta. Vocês conhecem pessoas assim? Que dizem algo do tipo: não sei, mas aprendo. Tem alguém que nasceu sabendo aqui? Não, né? Então dá aqui esse negócio para mim. Posso não ser o primeiro, mas o último eu também não sou. E outra, na melhor de 3, estou apostando em mim. Conhecem pessoas assim? Mas vocês conhecem pessoas que têm carência dessa emoção, carência do sentimento de capacidade. Mesmo sendo capazes, não se sentem capazes. Estão fazendo sua 3ª pós-graduação e acham: eu vou ficar bom mesmo quando tiver o doutorado. E tem gente que mal fez a formação, mal saiu da academia, já agora é comigo. Vejam, tem gente que se sente capaz, mas ainda não é capaz. E tem gente que é capaz e não se sente capaz. São duas coisas diferentes. Então não tem a ver com o que você já faz, com o que você conhece. Tem a ver com a tua autoestima, a sensação interna de eu dou conta. E é atraente estar no lugar onde tem uma pessoa que tem uma boa autoestima, ou não? É contagiante. Olha o que eu vou dizer agora para vocês, gente, que vale a palestra. Nós contribuímos com a frequência emocional que a gente vibra. O resto é da boca para fora. Se você é uma pessoa tensa, como é que você deixa ao redor? Tenso. Tem gente que é tenso como você, opa, estamos dentro. E tem gente que não deixa ele sair da sala para eu poder trabalhar. Se você é uma pessoa ansiosa e pilhada, como é que você acha que deixa o clima? Em paz? Se você se sente incapaz, você consegue estimular as pessoas a também sentirem-se capazes, porque você vale de uma máxima que é de congruência. Se você é congruente, penso, sinto e ajo na mesma direção, você tem poder com as pessoas. Agora, se você pensa uma coisa, sente outra e faz outra ainda, você é incongruente. Deixa eu dar um exemplo simples. Você chega uma pessoa e diz assim: tenho certeza que você vai conseguir fazer isso, eu voto em você. Mas você não tem essa competência emocional. Sabe o que a pessoa responde? Se é tão fácil, faz você. Agora, você tem essa competência emocional e diz a mesma coisa: tenho certeza que você vai conseguir, eu voto em você. O que a pessoa faz? Isso mesmo, eu vou dar mais uns passos. Por que na primeira vez não colou? Porque você não está sendo congruente. E Dr. Paul Ekman já comprovou que nós temos áreas do cérebro relacionadas à detecção de congruência, detecção da face. Estão entendendo? Se você fala uma coisa que você não tem internamente, melhor nem falar, porque vão ser palavras ao léu. Em termos de liderança, a equipe vai dizer assim: isso aí ele está falando hoje, amanhã é outra coisa, depois da manhã é outra coisa ainda. O que ele fala não dá para escrever. Agora, quando você é congruente, você tem poder sobre as pessoas. Essa é uma competência muito útil. E quem tem, estimula as pessoas a também sentirem-se capazes. E, gente, diga-se de passagem, o que mais a gente tem aí é pessoas com pouco sentimento de capacidade. É ou não é? O que mais nós temos aí é gente com autoestima baixa, sentindo menos capaz do que realmente é. Então, quem tem essa competência emocional tem uma contribuição valiosa na sociedade. Quando essa competência emocional está em excesso, eu me sinto demais capaz, eu começo a achar que eu sou a última bolacha do pacote, que só eu sou capaz, que se eu não tivesse aqui nada funcionaria, certo? Imagina tirar férias, nada vai funcionar. Essa pessoa tira férias e diz assim para todo mundo: olha, se qualquer coisa liga para o meu WhatsApp, estou aqui, ninguém manda mensagem no WhatsApp. O que ele faz? Vai até o batalhão. E aí? Mas você não está de férias? Não, só dei uma passadinha para saber como é que está. Ele começa a sentir que se ele não é útil, se ele não está sendo necessário, parece que ele está fazendo uma coisa errada. No fundo, o que acontece? Ele está querendo ser a solução para tudo. Se eu não estou aqui, nada funciona.
em vez de estimular as pessoas a solucionarem, eu quero ser a pessoa que resolve. E as pessoas ao meu redor, na liderança, acostumam com essa atitude. Vamos fazer, porque no final ele sempre quer dar o pitaco dele. No final ela sempre quer dar o pitaco dela, né? Então vamos fazer, depois ele vai dar o pitaco dele. Eu não aguento olhar para as coisas e não interferir. Eu acho que se eu não estiver lá não vai funcionar. E isso é uma emoção que não necessariamente reflete as tuas intenções. O que a gente quer? Que as pessoas fluam mesmo na nossa ausência. Na relação familiar, gente. Os pais que têm essa emoção como vício emocional querem proteger os filhos para que eles não sofram nada na sociedade. E aí? Vocês geram autonomia com isso? Não. Você gera pessoas dependentes. Tem um filho de 40 anos, vai trocar de carro, ele vem, será que eu devo trocar o carro para o pai? Cara, tem 40 anos de idade, vai perguntar para o pai se deve trocar de carro ou não? O que esse indivíduo falta? A autonomia interna. E por que essa autonomia interna não foi nutrida? Porque às vezes esse sentimento de capacidade, deixa que eu resolvo para você, deixa que eu sei mais do que você, deixa que o pai vai te ajudar, deixa que a mãe vai te ajudar. E eu não dou espaço para pessoas criar sua própria musculatura. Está bem intencionado, mas o comportamento não leva lá. A terceira competência emocional, eu chamo de adequação. Essa é uma competência emocional que tem um nome diferente, né? O que significa adequação? Essa capacidade de perceber as formas, a maneira, o jeito. Vocês já ouviram aquele ditado que diz assim, para um bem intencionado, ou melhor, desculpe, não é esse ditado. Para um bom entendedor, meia palavra basta? Já ouviram isso? Vamos pensar junto. Se eu falo, o outro tem que entender? Não parece muito que é comunicação, né? Mas vamos entender a natureza desse ditado. Bom entendedor é um estado de presença. Se o teu interlocutor está num estado de presença de bom entendedor, você até não precisa ser um bom explicador. A pessoa vai dizer, então o que você quer me dizer é que isso é assim e assim? Você diz, não, é isso mesmo que eu estou falando. Está entendendo? A pessoa te ajuda no processo. Mas se essa pessoa não estiver num estado de bom entendedor, você pode ser o melhor explicador da face da terra. Porque quem não quer entender, não entende. Faz sentido? Então o que é mais válido? Você ter um bom argumento ou primeiro levar a pessoa para um momento de bom entendedor? A maior parte das pessoas quer fortalecer o argumento. Gente, se argumento, se razão mudasse a cabeça das pessoas, não tinha um monte de gente acreditando que a Terra é plana, que a Terra é uma pizza com borda de catupiry. É ou não é? Não é razão que faz as pessoas mudarem. Se fosse assim, maravilha. A gente mostra provas e provas, não é bem assim. É vínculo emocional. E quem tem essa competência emocional, não malha em ferro frio. Deixa, não é hora para falar desse assunto. O líder que tem essa competência emocional ajuda as pessoas e contribui. Porque às vezes tem alguém da corporação, alguém da equipe, que tem uma boa ideia, mas coloca a ideia de uma forma torta. E todo mundo fica contra. O gestor, o líder que tem essa competência emocional, chega para esse indivíduo e diz assim, a sua ideia era muito boa, eu gostei muito da sua ideia, mas do jeito que você falou, deu a impressão que todo mundo é retardado, só você que entende. E é óbvio, as pessoas foram contra. Mas vamos falar desse assunto de uma outra forma, de um jeito que as pessoas se sintam partícipes? Ou ainda, você percebeu que nesse primeiro semestre nós estamos falando de restrição de custos? Você fala de um assunto que vai gerar investimento, vai ter investimento, não é o momento. Vamos trazer isso à pauta no segundo semestre, que as pessoas vão estar muito mais abertas a esse assunto? Estão entendendo? O que esse indivíduo está mostrando? O momento das coisas. Vocês já ouviram isso? O que a pessoa fala muda completamente dependendo de como ela fala. É ou não é? A forma, a maneira, e é exatamente o vínculo com esse tipo de comportamento, ligar as formas ao momento, que quem tem adequação tem. Então eu sei muito mais me comunicar no momento e fazer com que o que eu quero que seja entendido chegue ao meu interlocutor no momento, numa forma que seja mais receptivo. Essa mesma competência emocional que é tão útil, ligar as formas e a adequação, quando está em excesso, vira vaidade. E aí eu estou tão preocupado com as formas, tão preocupado com o impacto do que eu estou falando, que eu deixo de falar aquilo que eu queria falar e falo aquilo que vai gerar ibope. Conhece pessoas assim?
que quando você vê, espreme o que a pessoa fala, espreme e não sai nada. Eu tive uma situação uns anos atrás, eu estava começando um treinamento em São Paulo, eu dei uma palestra sobre como seria o treinamento, fizemos um coffee break em seguida, e no coffee break uma das pessoas veio falar comigo e disse assim: Márcio, eu poderia falar alguma coisa aqui para as pessoas que estão aqui no coffee break? Eu falei: não, já terminou a palestra, fique à vontade. E ele começou: primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Instituto Márcio Schultz pela iniciativa de trazer a nós, aqui em São Paulo, algo que pudesse nos ajudar, tanto no âmbito pessoal, quanto no profissional. E continuou, e não falou nada com nada, ele só repetiu as palavras bonitas, na hora certa, tal, e no final o que ele arrancou das pessoas? Aplausos. Eu falei: não acredito, cara, o cara emplacou, porque ele é um rei das formas, mas não tem conteúdo. Faz sentido? O indivíduo se apegou demais, e nós não chamamos de vaidade. Eu fiquei formal demais, eu fiquei o politicamente correto, e aí eu acabo não falando mais o que eu quero, eu falo o que os outros querem ouvir. A próxima competência emocional é a introversão, e ao contrário do que possa imaginar, introversão não está ligada a comportamento tímido. Nós estamos falando do movimento que a consciência faz, e a consciência pode verter para fora, e eu tenho uma consciência mais extrovertida, são aquelas pessoas que decidem com todo mundo, onde todo mundo vai eu também vou, a consciência está fora dela, e tem alguns de nós, cerca de 30% de nós, tem uma consciência mais introvertida, que verte para dentro. Se verte para dentro, eu trago para dentro de mim, e dentro eu faço análise. Então se eu ouço alguém dizendo: mas todo mundo está fazendo, eu respondo: mas todo mundo é muita gente, não sei se é isso que eu quero, não sei se é isso que eu gosto. O discernimento não é coletivo. Mas todo mundo está indo naquele restaurante, mas pode ser porque é barato, entende? Pode ser que são tudo parentes do cara que é o dono, sei lá, isso não é razão para que eu vá lá. Eu quero ver se faz sentido para mim, eu trago para mim, ou seja, eu sei qual é a minha praia, como a gente diz aqui em Florianópolis. Quem tem essa competência emocional sabe onde eu posso contribuir na sociedade. Não vou me meter em bola dividida, não vou me meter em área que não é a minha. Ora, isso eu posso contribuir, já essa situação não é comigo. Se é para organizar o processo, não é comigo. Se é para dar ideias, fazer brainstorming, motivar as pessoas, me chama. Mas a parte organizacional não é muito comigo. Eu sei onde eu me encaixo na organização, eu sei onde eu posso contribuir. E por que eu sei? Porque eu verto para mim, eu olho para mim. Esse vínculo comigo mesmo faz com que eu não me meta em situações que não tem nada a ver comigo. A ausência dessa competência emocional é muito engraçada, faz com que a pessoa assuma coisas que não tem nada a ver com ela. 3 meses depois ela está dizendo: o que eu fui me meter nessa situação, não tem nada a ver comigo. Pois é, ninguém entendeu por que você entrou nessa situação. Claro, você foi na onda dos outros. Faz sentido? Olha que interessante o que Damasio, enquanto neurocientista, comprovou: comportamento só é estável quando tem uma emoção que lhe sustente. Se você não olha para si, não tem o estímulo de olhar para si, que é esse recurso emocional, quando é necessário você não tem. Quando é demais, introversão vira para dentro, veja, inveja. Olha essa expressão aí, mostra satisfação ou insatisfação, gosto ou desgosto. E esse é o elemento, eu olho tanto para mim e fico focando naquilo que falta em mim, não naquilo que tem. E quando alguém diz: mas espera aí, você pelo menos tem aí toda uma carreira profissional brilhante que você tem, tudo bem, então, mas se eu tivesse em outro estado, se eu tivesse em outra situação, e o cara não consegue perceber o caminho que ele fez, só aquilo que ele deixou de fazer. Conhecem pessoas assim? A gente diz: está faltando gratidão. Quando você fala isso para a pessoa: não é que eu seja ingrato, eu também vejo que aconteceu isso, mas... E é uma coisa que vem às vezes lá da infância. Vou contar um exemplo rapidinho. Aqui em Santa Catarina a gente tem o Beto Carreiro. Vocês conhecem o Beto Carreiro? Aí eu estava com uma aluna que levou o filho, quando fez 12 anos, se eu não me engano, para o Beto Carreiro. Passaram o dia inteiro no Beto Carreiro, ficaram com a língua para fora, sol quente, o dia inteiro de Beto Carreiro. Chega no carro, voltando para casa, todo mundo exausto, e o menino diz assim: esqueci de comprar o chapéu do Beto Carreiro. Todo mundo cansado, o pai e a mãe dizem: olha, a gente comprou cueca do Beto Carreiro, meia do Beto Carreiro, cinto do Beto Carreiro, vamos voltar para casa, depois a gente pede por online o
chapéu e a gente compra, vamos embora, porque não tem como voltar. Beleza. Chega em casa, a avó pergunta, e aí, como é que foi o dia inteiro no Beto Carreiro? E do que ele fala? Vó, foi muito legal. Pena que eu não comprei o chapéu do Beto Carreiro. Sabe como é que é o chapéu do Beto Carreiro? E ele começa a descrever o chapéu do Beto Carreiro. Foi exatamente o que ele não teve. Essa emoção sustenta esse comportamento voltado àquilo que falta, aquilo que não está lá. E aí a minha vida sempre está focada naquilo que falta. É o que eu quero? Não. Essa emoção está determinando o meu comportamento. E aí a sensação aqui de insatisfação crônica. Não é uma situação específica, é crônica. A próxima competência emocional, uma que muitos de vocês têm. Até como oficiais, é necessário que você tenha uma dose de desidentificação. O que significa isso enquanto emoção? É a capacidade de olhar para as coisas e não se identificar. Pensar macro. Quem tem essa competência emocional tem mais facilidade em pensar macro. O que é pensar macro? Onde isso vai dar em termos de longo prazo? Quais são as consequências disso em termos de longo prazo? E quem tem essa competência emocional contribui com isso. Porque às vezes você tem alguém na corporação que está querendo tomar uma decisão imediata por conta de uma dor imediata, com um colega, às vezes uma situação. E aí quem tem essa competência diz assim, calma, isso também passará. Você está numa etapa da tua carreira. Você não pode destruir a casa porque tem uma goteira. Calma, conserta a goteira. Esse é um ano, é uma fase da tua carreira, essa fase vai passar. Porque a pessoa está tão focada no momento, tão focada na dor que ela está tendo, ou com o constrangimento que está vivendo, ou com a situação com um colega específico na carreira, que ela está pensando em abandonar a carreira, ou ir para a reserva mais cedo. E vocês conhecem casos assim. Por uma situação e vai mal para o afastamento, vai mal para a reserva, pela situação. E quem tem essa competência consegue olhar de forma mais macro. Isso também passará. Você não vai botar anos da tua carreira abaixo por causa de uma situação. Anos de um relacionamento construído por causa de um ponto fora da curva. Quem tem essa competência traz o macro para a situação imediata. E vejam, gente, nós brasileiros temos pouco dessa competência emocional. É ou não é? Nós não somos conhecidos pela nossa habilidade em planejamento. Somos? A gente é conhecido brasileiro com habilidade de improvisação. É outra. Né? A gente não pensa muito em termos de longo prazo. Quer ver um exemplo simples? Quem tem essa competência, um jovem, são competências natas, um jovem de 18 anos que tem essa competência emocional é um jovem que poupa. Poupar é uma ação no presente com foco no futuro. O brasileiro não só não poupa, como ele gosta de comprar em 10 vezes. Comprar em 10 vezes é uma ação no presente que ferra o futuro. É ou não é? Ano que vem é ano ímpar, é outro ano, vamos lá. Deus sabe o que faz. Eu não careço dessa noção de longo prazo. Quem tem, ajuda o próximo, e com isso tem um acréscimo de felicidade, contribui com a capacidade de ver macro, em decidir a carreira, em dar os próximos passos, não do ano que vem, para os próximos 10, 15, 20 anos. Mas essa mesma competência emocional que é tão útil, quando em excesso eu demais me desidentifico, demais me afasto da situação, demais quero entender racionalmente, e quando é demais, desidentificação se transforma em avareza. Eu tenho a visão, mas não me vinculo mais com as pessoas. Essa é aquela pessoa que diz assim, ontem na festa me emocionei muito, todos os meus amigos estavam lá e fazia muito tempo que eu não me empolgava tanto. Aí você pensa, foi no enterro? Só pode? Não, mas isso foi ontem. O que eu falei que você não entendeu? Todo mundo já teve professor assim, professor de coisas muito técnicas. Ele entra na sala, nem olha para as pessoas e diz, quem terminar teorema tal, entrega aqui na minha mesa, já aproveita e assina a chamada. E quando alguém pergunta, professor de tal coisa, ele responde, página 25 do livro. Você vai encontrar lá. E quando o outro pergunta, e tal coisa, professor? Isso você deveria lembrar das tuas aulas de 2º grau. Dá uma olhada no material, dá uma empolgada, né? Uma motivada para estudar, né? E ele continua, se ninguém está entendendo, ele continua do mesmo jeito. Está entendendo? O meu papel estou fazendo, se você não está fazendo o teu papel, o problema é teu. Meu papel aqui é ensinar, o teu é aprender, o meu eu estou ensinando. Só que ele não entendeu que ensinar é vincular.
é outro processo, porque ele ficou afastado demais. E isso é avareza. Tá? No relacionamento, às vezes, a esposa diz: diga ao seu filho, dá parabéns para ele acabou de passar no vestibular. Ele vai lá e bate nas costas do filho. Mas você não falou nada? Não precisa, né? Ele estudou para isso, não estudou? Então, é redundante. Está racional demais. Estão entendendo? Exagerou na racionalidade. E nós vamos chamar isso de avareza. A próxima competência, muitos de vocês têm, é a prudência. Dizem que prudência e cancha de galinha não faz mal a ninguém. Prudência está ligada a buscas e meios seguros. Quem tem prudência tem uma agenda pessoal clara, onde eu vou estar amanhã, que horário eu vou acordar semana, quinta, sexta, sem problema nenhum. Eu estou alerta com as coisas. Se alguém faltar, quem vai cobrir essa pessoa? Um nível de gerenciamento natural da pessoa. Quem carece disso são aquelas pessoas que a gente chega: vamos para a reunião? Que reunião? Como assim, cara? Estamos falando desde semana passada da reunião. Ah, é? Junta tudo que tem em cima da mesa e vai para a reunião. Conhece pessoas assim? Que se alguém não avisar, ele perde horário. Porque ele não está alerta, não está ligado. Já quem tem essa prudência está ligado sempre. Está bem ligado. É uma competência muito útil. E outra, o líder que tem essa competência emocional inspira o quê? Confiança. As pessoas dizem: se foi ele que falou, pode ter certeza que foi assim. Ele não teria dito se não tivesse certeza. Passa credibilidade. Eu não saio falando sem pensar. Eu tenho essa perspectiva de analisar os fatos, ter prudência. Isso gera engajamento, gera vínculo, gera o que a gente chama de juntos venceremos. Esses líderes falam normalmente nós, não eu. Nós da corporação, nós lá do nosso estado, nós. Ele pensa em termos de coletividade, ele gera esse sentimento de juntos venceremos. Essa é uma competência muito útil, gente, para gerar sentimento de engajamento em grupo. Quando demais, vocês imaginam, né? Prudência em excesso vira medo. E eu começo a ver chifre na cabeça de cavalo. Mas como é que vai ser feito isso? Mas o senhor me disse que eu poderia fazer da minha maneira. Não, você pode fazer da tua maneira, mas como é que vai fazer? Só para saber. E eu fico um gestor controlador, fico um líder controlador. Conhece pessoas assim? Eu dou e trago de volta. Certo? E quando não joga verde? E aquele trabalho que vocês estavam desenvolvendo na semana passada, vocês terminaram? Sim, terminaram ontem. Eu sei, eu falei com ele lá, ele falou que vocês terminaram. Então por que perguntou? Estou ligado, estou jogando verde para saber. Isso gera um desconforto. Por quê? Porque esse indivíduo não percebe que ele está sequestrado pelo seu medo. Então ele fica controlador. Não para que seja melhor, para satisfazer o seu medo. Não que vai ser melhor para as pessoas, mas para satisfazer o seu medo, essa necessidade de controle. E as pessoas sentem assim: parece que a gente é bandido, toda hora ele está colocando uma câmera aqui, uma câmera lá, perguntando de um jeito, perguntando do jeito, procurando um furo no processo. Para quê? Para que ele se sinta seguro. A sétima competência emocional é essa que nós brasileiros somos conhecidos no mundo inteiro por ter: curiosidade, estímulo para o novo. Isso é interessantíssimo. Você vai na Alemanha, certo? Uma rua vai mudar de mão, eles avisam 5 anos antes. No Brasil, a rua muda de mão, você está na contramão e pega, opa, quase. A gente cai em pé, não é assim? Então, quem tem essa competência emocional, e nós brasileiros somos conhecidos por ter, nós temos essa mente mais aberta às possibilidades. A gente não dá, deve ter um jeito. Quem tem ausência dessa competência emocional são as pessoas que dizem: não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Para que mudar? Upgrade. Isso é coisa de desocupado. Se está funcionando assim, para que mudar? Agora, quem tem curiosidade, quer saber. E esse chat, GPT, inteligência artificial, isso não tem nada a ver com a segurança pública. Como não? Vocês vão ver esse ano tudo mudando nessa direção. É uma revolução total. Curiosidade é essa mente aberta. O que eu vou fazer com isso ou não é outra coisa. Faz sentido? Mas eu quero saber, estou interessado, estou com a mente, com o mindset de crescimento. Essa é uma competência muito útil para os dias de hoje. Quem de vocês tem filhos com uma idade aí de 8 a 15 anos? Tem gente aí? 8 a 15 anos? Vocês sabem o que eu estou falando. Eles não parecem ter um chip a mais? Né? Já entendem a coisa assim, né? Parece que fala com a tecnologia. Claro, essa mente aberta, essa geração millennial. Cara, me lembro de um sociólogo falando o seguinte: modelos hoje da sociedade, o modelo das organizações é pouco atraente para a geração millennial. Por quê?
Porque grande parte de vocês, como eu, somos geração X, tem alguns que eu estou vendo aqui que são geração Baby Boomer, mas a maior parte de nós aqui é geração X. O que geração X aprendeu? Estudar muito, trabalhar muito e depois escolher os frutos, não é assim? O que geração milênio pensa? A vida inteira eu vou estudar, a vida inteira eu vou trabalhar e eu quero usufruir agora, porque a vida inteira eu vou usufruir. Isso às vezes é uma ofensa para a geração X, mas sabe o quê? Eles fazem isso com o celular. Eu tive um aluno que disse assim: Márcio, meu filho de 15 anos parou de estudar, não está mais estudando, não quer mais estudar, e agora ele foi contratado por uma empresa em Londres para fazer games, está ganhando 5 vezes mais do que eu, Márcio. Entende? O que eu vou dizer para o menino? Falei, cara, é que para algum tempo atrás isso era um caminho para chegar lá, hoje tem outros caminhos para chegar lá também, e você tem que estar com a mente um pouco mais aberta. Teve um outro aluno que disse assim: Márcio, eu lembrei como é que era na minha época, em que a gente assistia Jornal Nacional junto, na sala, jantávamos juntos, e todo mundo ia para a sala, porque tinha uma televisão só na casa, e não tinha outra coisa para ver mesmo, era novela, e Jornal Nacional não necessariamente nessa ordem. E aí, o que eu fiz? Cortei televisão a cabo do quarto das crianças, cortei a internet dos quartos também, vamos estar todo mundo junto na sala, vamos jantar juntos, vamos para a sala para ver televisão junto, todo mundo junto. Primeira semana, os filhos já não falavam mais com ele. Segunda semana, nem a esposa dele falava mais com ele. Qual que foi o problema? Cara, não tem nada mal com o valor família, mas vai jogar videogame com teu filho. Porque o que está querendo fazer é uma forma anacrônica, fora do tempo, serviu para a gente. O momento é outro, outras maneiras de manifestar valores. E eu tenho que estar com a mente um pouco mais aberta para isso, curiosa para isso. E curiosidade é uma competência muito útil. Quem tem ela está interessado, tem esse olhar interessado para fazer brainstorming. Sabe o que é brainstorming? É o que mineiro chama de toró de parpite, né? Ah, mas Márcio, esse negócio de brainstorming, as pessoas falam umas coisas que não tem nada a ver. Mas é esse o ponto. Um fala uma coisa que não tem nada a ver, outro também não tem, e a gente exercita a capacidade de pensar fora do quadrado, porque quando vai precisar, esse músculo está exercitado. Quando é demais, curiosidade demais, eu estou tão apegado ao novo que curiosidade vira gula. E não é por comida não é por coffee break não, é por ideias. E aí vão ter um indivíduo que tem muita iniciativa e pouca acabativa. Conhece pessoas assim? Que tem 1000 ideias, e até começa algumas delas e tem um rastro de coisas começadas e deixadas para trás. E as pessoas dizem: e aquele projeto? Não deu certo, sabe o quê? Mas tem outras coisas muito mais interessantes acontecendo. E ele sempre mostra o mais interessante que está acontecendo, e as coisas que ele deixou para trás, ele não quer nem ver. Isso é passado, cara. Quem gosta de passado é museu. O negócio é para frente. O que esse cara está mostrando? Que ele está sendo dirigido pela sua gula mental. E a equipe fica assim, ó. Pô, o cara fala uma coisa hoje, amanhã outra, e depois de amanhã outra ainda. Passa instabilidade. A penúltima competência emocional é uma que é necessária para o processo de liderança: ímpeto. Assumir liderança, e vocês todos são líderes, exige ímpeto. Quem não tem ímpeto prefere muito mais cumprir ordens do que ser a pessoa que vai definir ordens. Ímpeto é gosto por superação, é gosto por sair do quadrado, sair da zona de conforto, fazer aquilo que ninguém fez ainda, sabe? Gostar de encrenca. Quem tem ímpeto gosta de encrenca. Eu tenho um amigo meu que está com 78 anos, saiu agora inclusive do hospital porque pegou, como é que ele pegou com mosquito da dengue, pegou dengue, parou no hospital e saiu agora, está tudo bem. Ele tem 6 empresas, e agora saiu de lá e comprou outra, então 7 empresas. Aí as pessoas: cara, com essa tua idade, você está querendo se encrencar com isso? Ele responde: cara, se eu parar eu morro, eu gosto é de encrenca, e se não der certo, está valendo o jogo, eu gosto da encrenca, é difícil, me chama, ninguém conseguiu, é para mim, qualquer um faz, nem me convida, não vai ter nenhum desafio, não me convida. Eu tive um aluno agora em Cascavel, que estava dando treinamento lá, ele disse: Márcio, eu aos 45 anos já estava muito bem sucedido, aos 50 me aposentei, comprei um sítio,
Pensei, agora eu quero sombra e águas frescas. Tenho dinheiro suficiente para o resto da vida, vou cuidar das ovelhinhas, vou cuidar fiz um lago lá, dos peixes. Um ano depois eu queria tocar fogo em tudo. E voltei para a cidade, voltei a ser executivo. Por quê? Porque eu gosto de encrenca, eu gosto de desafio, eu sou movido por desafio. Olha, comportamento estável só é estável porque tem uma emoção que sustenta. Não precisa ser todo mundo assim, gente. Isso não é um alvo a ser. Para você ter isso, você tem que ter esse recurso. Se você não tem, tem outros 8 recursos, lembra? Esse é apenas um recurso, mas quem tem não esquenta a cadeira. Conhecem pessoas assim? Que são inquietas por natureza? Elas entram numa reunião e a gente diz assim ainda para ele, tu não vai falar nada na reunião, né? Tu vai ficar quieto, tu não vai tumultuar. Não, tranquilo, deixa comigo, não vou falar nada, e ele não se aguenta. Quando alguém fala um negócio, ele, me desculpe, eu falei para meus colegas que eu não ia falar nada, mas não me aguento, eu gosto da encrenca, e ele vem para a encrenca. Lembrar de alguém? Bota as iniciais só aí. E vamos para o excesso. Claro, o que acontece também, gente, quando um grupo está assim, sem liderança, vem alguém que tem ímpeto, e rapidinho faz o quê? As pessoas, siga quem? O líder, porque ele sabe muito bem o que ele quer, ele se posiciona, para ele é fácil isso, porque ele tem um recurso emocional que sustenta vínculo com o que ele quer. Excesso disso vira o que a gente chama de luxúria, excesso de ímpeto, ou seja, vai ser do meu jeito ou não vai ser de jeito nenhum, e se não gostou, a porta está ali, dúvidas, vira briga de cachorro grande. E se a gente vai num restaurante X ou Y, já vira uma discussão e as pessoas diziam, vamos logo onde esse cara está dizendo, porque ele não larga o osso se não for do jeito dele, vulgo encrenqueiro. O que eu estou dizendo aqui? Eu comecei a ficar viciado na encrenca. Tem coisa que não precisa ser encrenca, imagina na família. Não precisa, na sociedade. Tu não estás contribuindo, estás destruindo, porque estás viciado em encrenca. Agora, ter ímpeto é ter gosto por lidar com desafios. É bom ter isso. Agora, com a luxúria, eu estou viciado por desafio. A última delas é a competência emocional da tolerância. Ela é essencial, e eu sei que muitos de vocês têm essa competência, para quem trabalha com grupos grandes, com uma equipe grande. Se você trabalha uma liderança com poucas pessoas, 5, 10 pessoas, rapidamente faz uma reunião. Mas quando você tem um contingente de pessoas maior, 70 pessoas, 100 pessoas, como muitos de vocês mais ainda, aí as coisas não vão andar no ritmo que você queria. É ou não é? Você vai ter que incluir outros elementos. Essa é uma competência muito útil para lidar com os diferentes ritmos das pessoas, diferentes contribuições, encontrar pontos comuns entre as partes, negociar. Quem tem essa competência é um mediador nato. Nós temos aí uma divisão, Márcio. Metade dos oficiais quer uma coisa e a outra metade dos oficiais quer outra coisa. Chama esse cara aqui, porque ele é um nato mediador. Não vai ser A, não vai ser B, vamos encontrar um ponto comum entre as partes, que não vai ser o ótimo, vai ser o bom para todo mundo. Um exemplo simples, vamos a uma churrascaria ou vamos a um sushi? Aí uma pessoa prática diz, levanta a mão quem quer churrascaria, aí 70% quer ir para a churrascaria. Essa é uma resposta mediadora? Não, é uma resposta prática, e às vezes pode ser até uma resposta boa, mas quem tem essa competência assim, peraí, que tal buscarmos uma alternativa que não seja ótima e nem péssima para alguns? Pizza, por exemplo, todo mundo come pizza, então de repente pizza vai ser bom para todo mundo, ou uma churrascaria que tenha sushi, melhor ainda, que está cheio delas que tem. Estão entendendo? Uma solução que inclua, não exclua as pessoas, que não seja só para uma maioria, que seja para todos. Então isso dá ao indivíduo uma natural habilidade nessa negociação. Agora, quando é demais, eu sou muito inclusivo, isso vira indolência, eu estou aceitando coisa que não é para aceitar, e quando as pessoas me pressionam, eu fico em cima do muro. Pô, mas quer o quê? Opa, volta lá, volta o muro. Não. Mas eu até falei com o pessoal, eu até perguntei, mas o pessoal disse que não. Mas tem coisa que não é para perguntar. Quer ver um exemplo? Quando a gente trabalha com treinamento, às vezes o RH de uma empresa, parece, Márcio, eu vou perguntar para as pessoas que vão participar do curso, se eles querem fazer as terças-feiras ou as quintas. Eu digo, não pergunta, porque se você perguntar, vai ter um pessoal que quer as terças, outros as quintas, e aí você vai dividir o grupo, faz um estudo que seria melhor e determina qual era melhor, porque senão, se der espaço para eles votarem e não é o que eles quiseram, eles vão sentir o quê? Que foram deixados para trás, e vai ter essa situação, então vai gerar animosidade. Pesquisa qual é a melhor data, se é terça ou quinta, e determina, gente, vai ser quinta, o que o palestrante podia era quinta.
então tá, então vai ser quinta. E tu não cria animosidade. Demais inclusão pode ser um problema. Eu fico indolente. Eu quis perguntar, né? Às vezes perguntar não ajuda. Gente, eu mostrei para vocês 9 competências emocionais que estão aí na folhinha de vocês, que são recursos natos, que fazem vínculo com as tuas intenções, e quando você o faz, você olha na engrenagem, você contribui com os teus colegas, contribui na sociedade, sem gasto de energia. É da tua natureza a contribuição. Quando é demais, essa mesma emoção sequestra você, e você fica tendo um comportamento que atende a essa emoção e não às tuas intenções. E sabe o que acontece quando a gente está lá no vermelhinho, no comportamento viciado? Você vai se sentir mal compreendido. Ela não percebe que eu estou fazendo isso por ela. Ele não percebe que eu estou fazendo isso por ele. As pessoas não percebem que o que eu estou fazendo é por ele. Por que elas não percebem? Porque o teu comportamento não reflete as tuas intenções. Se o teu comportamento não reflete as tuas intenções, você vai se sentir mal compreendido. Você vai ser mal compreendido. Não tem como a pessoa ter bola de cristal e entender tuas intenções. O que elas leem em você é o teu comportamento. Aliar o teu comportamento às tuas intenções é exatamente o fruto do autoconhecimento, do que nós chamamos de inteligência emocional. Gente, eu vou deixar aqui para vocês, nesse QR Code, quem tiver interesse, um teste gratuito, para você reconhecer dessas 9 competências emocionais que eu apresentei para você, quais são as tuas 3 principais. Quem tiver interesse, é um teste gratuito, você faz e recebe depois o laudo das tuas 3 principais competências emocionais, com alguns detalhes sobre o assunto. Tá aí o QR Code, vou deixar aí um pouco para vocês. E os últimos minutos do meu segundo tempo aqui, que eu acho que já estou no tempo, né? Exato. O que eu queria dizer para vocês? Como disse Antônio Damasio, se você quer que a pessoa tenha um comportamento estável numa área, primeiro identifique qual emoção vai sustentar nele aquele comportamento. Cada uma desses recursos emocionais que eu apresentei sustenta um rol de comportamentos específicos. Isso não quer dizer que alguém consiga fazer algo e outro não consiga. Quer dizer o quê? Que cada um tem um jeito diferente de chegar lá. E a pergunta que nós temos que fazer para entender mais sobre as diferenças entre as pessoas é: como é que é o jeito de fulano chegar lá? Como é que é o jeito de ciclano chegar lá? Porque eu sei o meu jeito de eu chegar lá, e não necessariamente que foi para mim deu certo, vai dar certo para o outro. Quando nós começamos a olhar para os outros, com a régua que mensura os outros, que somos nós mesmos, se funcionou para mim, pode funcionar para o outro, por vezes, com a melhor das boas intenções, estamos sendo extremamente cruéis com alguns que não têm os mesmos recursos que você. Isso acontece na família, gente, ou não? Acontece na família. Você não vai ter teus filhos com os mesmos recursos que você, com as mesmas competências emocionais. Normalmente acontece o contrário, certo? E aí você vai pensar o quê? Bom, não quer nada com a vida? Não, ele tem outro jeito de funcionar lá. Então, quais são os recursos que esse indivíduo em casa tem? Quais os recursos que essas pessoas na sociedade têm? E como elas podem contribuir a partir dos recursos que elas têm? E essa estratégia de olhar para as pessoas a partir dos recursos lá existentes é uma estratégia sustentável. Porque no final das contas, ela vai gerar como subproduto do que a gente faz, autorrealização. Vocês lembram de Maslow? Da pirâmide de Maslow? O que tinha lá em cima? Autorrealização, a necessidade humana mais elevada. E notem, auto, não é realizar. Vocês conhecem muitas pessoas que realizam e não se satisfazem. Não é realização, é autorrealização. Significa o quê? Quando algo meu, algo que eu tenho, contribui e a coisa acontece. Como é que eu me sinto? Eu botei a mão nisso, eu ajudei nesse processo. 2 elementos que o cérebro me coloca na minha palestra aqui como características da nossa felicidade: usar nossos recursos natos como meio pelo qual desenvolvemos atividades. Olhar para os recursos que as pessoas têm emocionais é exatamente o uso da inteligência emocional. Espero ter botado um monte de pulga atrás da orelha de vocês. Está aí um teste rápido, se quem quiser utilizá-lo, quiser passar para as pessoas, ele é gratuito também, podem passar para outras pessoas. Até interessante em casa, né? As pessoas que são seus colegas de trabalho, quem é quem, quais são os recursos, você começa a ter uma fotografia de potenciais que estão lá disponíveis. E sabe o quê? Cerca de 80% das pessoas não sabe disso, não sabe quais são os recursos que ele tem, qual é o jeito dele funcionar. Está se esmerando sempre em alguém, como eu queria ser como ciclano, como eu queria ser como Beltrano, e esse talvez não seja o teu caminho. Qual é o teu caminho das pedras? Foi um prazer estar com vocês,
Espero, de alguma forma, poder tocar a mente e o coração de vocês para algo que hoje é tão significativo, que é o tema da inteligência emocional e como ela pode ser um meio pelo qual a gente contribui nas nossas vidas, nas nossas famílias e na sociedade. Até uma próxima aí. Senhor Márcio Schutz, a COS e todos os oficiais presentes agradecem a você pela explanação de assuntos tão interessantes. Temos certeza que teremos oportunidade de formar uma boa parceria. Convidamos o Coronel Freitas para que se desloque até o palco para realizar a entrega ao Senhor Márcio Schutz do certificado de participação no 9º Encontro de Oficiais Militares Estaduais, em agradecimento às palavras proferidas nessa tarde.